Pronto, iniciando a gravação. Bem, pessoal, boa noite, tá? Essa aula eu falo que é uma aula especial, por isso eu avisei para vocês, para ter o máximo de participação possível, tá? Justamente porque agora a gente vai começar a criar programas um pouco mais complexos. E por que a gente precisa criar programas um pouco mais complexos? Na verdade, com algum tipo de relevância, vamos dizer. Porque até agora, até então, todos os nossos programinhas eram para ensinar como funciona uma determinada estrutura. Como faz, como declara uma variável, como faz uma conta matemática, como é que faz uma expressão lógica, como é que faz um if, como é que faz um for, como é que faz um while, como é que faz um def. Pô, mais ainda, nós temos aí praticamente 12 aulas que foram dadas, sem contar as atividades, as provas, 12 aulas. Se a gente pegasse certinho todo o conteúdo que a gente deu até então, a gente poderia ter trabalhado aí em 3, 4, no máximo 6 horas, né? A gente apresentaria e ainda faria algumas atividades. Só que como aqui a gente tenta passar para vocês fazerem, dar um tempinho para vocês fazerem, mas o conteúdo, gente, é isso. Para você fazer qualquer programa, qualquer tipo de programa, você sabendo declarar uma variável, sabendo fazer expressão matemática e lógica, sabendo fazer o if, sabendo fazer um loop, sabendo fazer uma lista, sabendo fazer um vetor, sabendo fazer um subprograma, e você juntar essas peças, que a grande questão é como é que junta essas peças para criar um código, tá? E vocês são praticamente capazes de fazer qualquer coisa. E é o que nós vamos fazer hoje. Bem, primeiro, é só contextualizando. Então, conteúdo mesmo, novo, acabou para esse semestre. Tá? Agora vamos fazer coisas legais. Segundo contexto, nós vamos ainda ter parceiros de atividades, nós vamos ter uma prova, mas eu quero fazer um evento com vocês. Tá? Que evento é esse? Um hackathon. 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 É hacka porque começa com A, né? Um hackathon. O que significa isso? É um campeonatozinho, tá? Geralmente esses campeonatos são formados por equipes, nada de equipe de 10 pessoas, equipes pequenas. A gente vai colocar um lugar ideal para fazer naquela nossa sala de hoje mesmo, a gente juntaria aquelas mesas em quadradozinhos e cada um ficaria, cada mesa com um único notebook, então cada um traria o seu notebook para fazer parte da sua equipe. Onde passaria o desafio. O desafio geralmente são 5 horas, então não poderia ser durante a semana, teria que ser no final de semana, teria que ser no sábado, começando 1 hora da tarde, terminando às 6 horas da noite. No finalzinho, alguma confraternização para a gente e alguma maneira, né, de motivar. Pode ser com nota, pode ser. Tá ok. Mas a gente vai fazer isso. E a gente vai fazer isso antes da N1, da N2, quer dizer. Tá? Então, se não for na próxima semana, daqui a 2 semanas no máximo. E é legal pra caramba. Por que é legal? Geralmente, pessoal, a gente fala nas entrevistas de emprego, geralmente, isso é importante vocês saberem. Nas entrevistas de emprego, nos campeonatos, nas entrevistas de empregos e como é que chama? E eventos entre universidades, existe esse formato de campeonato. Quem faz os melhores projetos, quem tem a melhor equipe. E esses caras ganham visibilidade, fica muito mais fácil ser contratado. Tá? Então, muita gente, professor, eu estou doido para começar a trabalhar, estou doido para começar a ganhar dinheiro, estou doido para fazer alguma coisa legal. Né? A gente pode a gente pode conversar sobre isso depois, mas uma maneira de dar visibilidade é justamente isso. Olha, eu participei do Hackathon tal e fui segundo colocado. Perfeito. Então, a gente não vai esperar o segundo, terceiro prêmio, vai começar agora. Então, naquela equipe, só tem pessoas que sabem programar? Não.
Geralmente, no Hackathon, eles têm pessoas de várias áreas, inclusive, onde um vai gerenciar, o outro vai imaginar como é que seria a interface, o outro vai trabalhar no código mesmo. Então, são vários perfis de pessoas que estão dentro de uma mesma equipe. Lógico que no primeiro período a gente fica difícil, a gente só está trabalhando em programação e que fatalmente é bom a gente ter um mínimo de conceito, mas as equipes não é para ser formado com os melhores programadores. Isso é o que eu queria dizer, isso, né? Qualquer um, mesmo que você esteja aprendendo, na verdade é até interessante as pessoas que ainda estão aprendendo, que não estão ainda acostumados com a linguagem de programação, com a programação, participe desse evento só para vocês verem como é que está acontecendo e discutir. Várias vezes eu falei, gente, programação você não aprende sozinho, não, você aprende com outras pessoas junto, né? Isso é importantíssimo a gente trabalhar nisso. E por isso, e mais, você tem que ser efetivo nas coisas. E efetivo, gente, quase todos os projetos hoje de tecnologia, eles têm como premissa uma análise de dados. Você tem uma fonte de dados, pode ser internet, pode ser um site, pode ser um banco de dados, pode ser um arquivo, pode ser um Excel, pode ser um documento. Então, toda a parte de computação hoje, gente, principalmente essa computação um pouco mais voltada ao mercado, você tem uma fonte de dados. E hoje a gente vai começar o nosso projeto fazendo o seguinte: vamos buscar um desses dados e processar ele. Esse dado vai estar na internet. Esse dado vai estar na internet. Cada dado, cada tipo de dado tem um formato, uma informação, um modelo. No nosso caso de hoje, é um dado estruturado, tá? Então, olha o nosso projeto hoje. Nós vamos pegar um arquivo que está na internet, a gente vai abrir esse arquivo, destrinchar ele, pegar as informações desse arquivo e mostrar para vocês e processar esse arquivo. Professor, eu consigo fazer isso com o conhecimento que eu tenho até agora? Sim, você consegue. E vou mostrar para vocês. Vamos usar exatamente as estruturas que nós já demos sala de aula. Mas tem algumas coisinhas que a gente precisa de um auxílio. Como assim? Poxa, como é que eu faço para baixar um arquivo da internet? Importe. Poxa, eu vou ter que fazer todo o código que vai fazer uma comunicação via TCP/IP, com não sei o quê, para ler. Eu preciso fazer tudo isso? Não, gente. Todas as linguagens de programação já te dão algumas ferramentas que já estão prontas, basta você usar. Então, Python, C Sharp, TypeScript, Java, todas essas linguagens, tá, gente? O que tem de pacotes que te ajudam a desenvolver prontos, não está no gibi. E hoje nós vamos utilizar dois pacotes. Um justamente para baixar arquivo, pode falar. É só biblioteca. Mas vou mostrar, gente, isso é uma, tem várias bibliotecas. Quando eu vi o código lá do professor Clayton, ele está dando vários importes. Não sei se vocês viram aqueles importes todos lá. A gente vai tentar entender esse importe agora. Né? From alguma coisa, importe alguma coisa. A gente vai tentar explicar para vocês. Que é aí que, quando você aprende a fazer esse importe, aí dá asas aí, gente, o limite é definido por vocês mesmos. Tem muita coisa legal pra caramba pronta, é só você importar e usar. É aí que você começa, porque até agora, como eu falei, até agora, if é igual a número par, então escreva número par. Poxa, é o que a gente fez até agora. Mas esse é o código que a gente vai fazer lá fora? Não, a gente tem que começar a pegar algo palpável. E a partir de agora, já no primeiro período, vamos fazer algo real, algo palpável. Que caramba, olha, eu estou fazendo isso. Eu estou conseguindo processar a informação, então posso conseguir pegar outras informações? Sim. Posso fazer outras coisas? Sim, porque a gente já tem um modelo. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos definir que dado nós vamos buscar. Tá? Então vamos lá. Vem cá.
Mais gente aqui online. Pessoal, até então, quando a gente precisava informar, quando a gente precisava trabalhar com algum dado, ou eu criava uma variável, tá? Ou eu criava uma variável. Então, tipo, nota é igual a 10. Ou mandava, o usuário informar. Nota recebe input. Caramba. Imagina eu ter que processar a nota de todos vocês, dos 100 alunos que tem o curso. Imagina dar input de 100 alunos. Aonde essa informação está? E como é que ela está organizada? Tá? Com certeza, eu tenho um banco de dados uma tabela chamada alunos, onde tem essas informações. Nós temos acesso a essa tabela? Com certeza não, ainda não. Eu posso conseguir eventualmente para vocês isso aí, para a gente brincar depois, né? Mas pode estar na tabela, pode estar numa API, pode estar no Excel, pode estar em vários tipos de dados, em vários tipos de locais e fontes de dados, né? Mas vamos utilizar o tipo de dado mais simples que tem, que se chama arquivo texto. Então, dentro do arquivo texto, gente, eu vou chegar aqui. Eu posso digitar qualquer coisa. Lilo Yode. Opa, Uri. Eu posso digitar minha idade. Eu posso digitar data de nascimento. Pode digitar meu CPF. 171, 171, 17199. Se você for mandar o Pix, eu mando para você aqui o meu CPF. Facinho. Tá? Mas nem CPF. Gente, uma coisa interessante, tá? Quem usa CPF como Pix? Usa o telefone. Hã? Bagulho é assim, O chave aleatório, mas é melhor o telefone, porque o cara liga para você de qualquer maneira, né? Agora, o cara ter o teu CPF, ter o teu telefone, com o teu CPF, teu nome, teu telefone, o cara vai na internet, procura qualquer coisa, está abrindo uma conta corrente e logo, logo você está recebendo pensão aí do INSS. Tomar cuidado. Então, recomendo. Eu tenho um Pix, que é o CPF, mas CPF é só para família, né? Só para trocar dinheiro aí com o povo. Mais para fora é o meu telefone. Professor, qual é o meu qual o Pix? Aqui está meu telefone. É dica. Gente, isso aqui é um arquivo texto. Eu coloco qualquer informação. Mas às vezes, gente, pô, olha, meu nome é. Tenho 55 anos, nasci dia 25 de julho, meu CPF fake é esse. Gente, a pergunta que eu faço, isso aqui é um arquivo texto? Sim. Esse arquivo texto é um arquivo estruturado? O que é arquivo estruturado? Aquele que tem uma estrutura conhecida padrão, tá? Esse arquivo, se eu pedir para vocês criarem um arquivo se apresentando, cada um criaria um arquivo do jeito que vocês querem criar. Então não existe uma padronização. Aí o que você faz? Bem, vamos fazer o seguinte, vamos começar a padronizar. Pessoal, só deixa eu...
Só ver como é que faz aqui para silenciar todos. Agora sim, fiquei puto. Brincadeira. Tô zoando. Gente, eu posso criar um. Pô, vamos organizar isso aqui. Olha, não vou colocar as informações, só vou colocar só os dados mesmo, nada de admitir. E eu vou falar: olha, primeira linha é o meu nome, a segunda linha é a idade, a terceira linha é a data de nascimento, minha quarta linha é o CPF. Qual é o problema disso? O problema disso, tá, gente? É... E se eu quiser colocar uma outra pessoa? Porque nesse aqui só tem uma pessoa. E se eu quiser colocar uma outra pessoa? Aí o pessoal, vamos colocar em uma linha só. Então, cada pessoa vai estar numa linha. Então, vamos colocar numa linha só. Agora sim, eu tenho o Lilo Yodi, tenho o João Pedro agora. João Pedro tem 21 anos de idade, 22. Ele nasceu dia 10/02 e o CPF dele é 1.1.1.1.1. Já adicionei, tá? Grande CPF. Tá muito. Mas eu tenho questão aí para trabalhar. Desculpa. Então perceba que cada linha, tá? Eu tenho uma informação. E o pessoal geralmente fala: poxa, não vamos usar muito ponto, vamos tirar esses pontos aqui, porque acaba confundindo, né? Então vamos só o dado puro e simples. Você pode deixar o ponto também, não problema. E eu sei que cada informação é separado por vírgula. Esse tipo de dado, gente, ele tem um nome específico. É um tipo chamado CSV, Common Separated Value, valores separados por vírgula. E isso é muito padronizado, tanto que se eu criar um CSV, olha aqui na minha tela, eu fiz isso, olha aqui, ele já reconhece como sendo Excel. Porque eu consigo, são dados tabulados, o Excel já reconhece. Legal isso aqui. E esse arquivo CSV, eu vou aqui abrir eu já deixei pronto. Olha esse arquivo CSV que eu deixei pronto. Esse é outro. Esse arquivo CSV que eu já deixei pronto aqui para vocês. Nossa, eu organizei. Primeira coisa, não coloquei mais um vírgula. Eu coloquei um ponto e vírgula, tá? Aí eu falo, ó, primeiro campo. Mas onde é que está dizendo que o primeiro campo? Eu sei, eu fiz eu perguntei para o cara que desenvolveu esse aqui, falou, ó, o primeiro campo é matrícula no cara. O segundo campo é o nome da pessoa. O terceiro campo é a data de nascimento dessa pessoa. O quarto campo é o CPF. O quinto campo é a nota da prova dele. O sexto campo é a nota da primeira atividade. O sétimo campo é a nota da segunda prova dele. E o último campo é a nota da atividade. Perceba que em um único arquivo eu tenho aqui 59 pessoas. Imagina eu ter que ler cada uma dessas informações no meu computador. Quanto tempo eu demoraria? Será que a gente consegue ler isso de uma única vez? Vamos fazer.
Aí, primeira coisa, eu quero que todo mundo tenha acesso a esse arquivo. Já que eu quero que todo mundo tenha acesso a esse arquivo, olha o que eu fiz. Eu fui lá no meu Drive. Está lá no Drive. Eu já coloquei esse meu arquivo alunos lá, tá? E lá no Drive, gente, que lá não quer o... Por que no Drive? Porque está na nuvem, tá? Aí o que eu fiz? Copiei, colei. Se eu dar um duplo clique aqui, eu abro o arquivo. Olha, está tudo organizadozinho para mim. Ele já aqui, porque é um CSV. Poderia ter sido, se eu tivesse o ponto .txt, gente, tá? Ele é um arquivo texto. Esse carinha aqui é um arquivo texto. Renomear. É, como é que chama? Ele é um arquivo texto. Se colocar aqui um TXT, ele vira um arquivo texto. Ele é um arquivo texto. Mas só pelo fato de dizer, poxa, aqui não é um arquivo texto qualquer, é um arquivo texto com uma estrutura de valores separados por vírgula. Então, vou renomear ele aqui. E quando você quer dizer que é um arquivo texto onde os valores são separados por vírgula, você coloca o CSV. Agora já sabe que todos os CSV são valores separados por vírgula. Mas, na verdade, é um arquivo texto. Padronizado. Mas é um arquivo texto que tem um padrão. É um arquivo estruturado. Tá? E eu peguei esse arquivo estruturado e coloquei lá na nuvem. E depois disso, para vocês poderem, eu mandei compartilhar esse aqui. Ó. Eu criei o compartilhamento, qualquer pessoa com esse link pode visualizar esse arquivo. Será que pode? Pode, tanto só que aqui está o arquivo para vocês. Está no WhatsApp e eu vou mandar aqui também pelo bate-papo para vocês poderem acessar esse arquivo. Então, todo mundo está lá no bate-papo, todo mundo tem acesso. É só clicar e vocês vão visualizar esse arquivo. Só clique para ver se realmente está público. Aí, qualquer um pode acessar. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer o download desse arquivo. Como é que eu faço? Bem, lá no Google existe um link, tá? Que ele fala, olha, esse link, se você digitar, você faz o download desse arquivo. Eu já até anotei aqui. Como é que faz para fazer o download? HTTPS, drive.google.com /uc/export igual a download e ID é igual, não, igual igual esporte, né? Botou interrogação. É porque tem a interrogação mesmo. É o formato. E ID igual a um arquivo, a um código ID, tá? Então, toda vez que você quiser baixar qualquer arquivo do Google, você vai, professor, como é que você descobriu isso? Procurei no ChatGPT. Ele falou, se você quiser baixar, é só buscar isso aqui. Aí ele fala, que ID é esse? É esse cara aqui do meio, ó, esse número, ó. Opa, não, desculpa. Esse número aqui do meio. Esse é o ID do meu arquivo. Então, quando eu chegar lá e colocar isso aqui, ó,
ele automaticamente vai fazer o download do arquivo. Então, qual é a diferença desse link J e esse outro link? O primeiro, eu visualizo. Eu não quero visualizar. Porque quando eu visualizar, vem tanta informação, eu só quero o arquivo. E o segundo, eu realmente faço o download dele. Então, o que eu fiz lá no meu Google, lá no meu ChatGPT? ChatGPT, dado um arquivo compartilhado no Google, como é que eu faço para baixar ele através de um único link? Aí ele falou, ó, usa esse link aqui. Eu, caramba, que legal. Tá? Não é esse, né? Mas tudo bem. Uhum. Então, a primeira pergunta que eu faço, dado esse código, então vamos lá começar a brincar com o meu collab. Vou criar o nosso collab. Tá aqui meu collab criado. Olha como é que... Isso, gente, é coisa real agora. Não é mais programinha de verifique se o número é par ou ímpar. Veja que agora é uma situação real. Dado um link compartilhado do Google, retorne o file ID do mesmo. Essa é a função que eu vou passar para vocês fazerem. Aí, como é que faz? Então, vamos lá. O URL recebe. Está aqui. Essa é a URL. É uma variável, tá? Pessoal, e cara, a IA é meio complicado, né? Mas como é que eu só. O ID é esse carinha aqui do meio. Aí vem a estratégia de vocês, programadores, tá, gente? Qual seria a estratégia que vocês utilizariam para buscar apenas essa informação? Eu quero tirar essa informação. Como é que eu conseguiria essa informação? Sabendo, tá, que esse código sempre vai mudar. E sempre vai ter depois do D e antes do Bill, né? Exatamente. Olha, o nosso colega já achou um padrão. Ele está depois do D e antes do Bill. Então, eu poderia fazer uma função que retorna o valor depois do D até o Bill. É uma maneira, é uma estrutura. Tá? E como é que eu faço isso? Gente, toda linguagem de programação, tá? Toda linguagem de programação, você tem um carinha chamado string functions. O que são string functions? São funções que eu consigo fazer dentro de um texto. Tá? Então, se você for trabalhar com C Sharp, você tem a string function C Sharp. Se você for falar com TypeScript, você tem a string function. Se você for trabalhar com Python, idem. Se você for trabalhar com Java, idem. Aí, poxa, a primeira pergunta que eu faria aqui para o meu chat GPT, quais são as
funções disponíveis no Python para manipular strings. Explique cada uma delas. Olha, o que eu fiz, gente? É o professor particular. Aquele professor que a São Lucas contratou para vocês. Está embutido na mensalidade. Né? É. Aí ele fala, olha, exemplo de string, o len. Ele retorna o tamanho da string. Então, len de ABC é igual a 3. O lower, ele converte todo o texto em minúsculo. Então, se eu pegar um ABC e mandar para lower, ele retorna um ABC. O upper, ele converte para maiúsculo. O capitalize, ele transforma apenas a primeira letra em maiúsculo. O title, ele pega todos os nomes dentro da string e a primeira palavra coloca maiúsculo. O strip, ele pega todos os brancos entre antes e depois e ele tira. O ls strip, ele tira apenas o branco à esquerda. O r strip, ele só à direita. Aí o nosso colega aqui, o find, ele quer achar a letra D. Olha o find. Ele quer achar aquele código, como é que chama? O D barra. Então ele pode usar o find. Aí, então o find vai me dar posição. O index, ele vai me dar. Vai ser a mesma coisa que o find, só que gera erro. Start with, ele verifica se o nome que está com texto ou não. Ends, count, o count, ele verifica o tamanho da minha. Quantas vezes acontece uma string dentro do banana. Então, count na dentro do banana. Então, aparece 2 vezes. O replace, ele substitui dentro de uma string para uma outra string, né? Center, gente, aí, nossa, ele faz bastante. L-just, R-just, justifica, não justifica. Mas aí, é aí que, gente, tem tanta função de string as linguagens e cada um com uma. Aí você tem que mexer com a estratégia. A estratégia do nosso colega lá, eu vou descobrir qual é a posição, então eu vou dar um find, depois eu vou dar um find numa string, depois find numa outra string. E buscar o texto dentro de uma string e outra. Mas vou dar uma outra maneira. Um carinha chamado split. Hã? É. O que o split? Ele divide a string em uma lista. Mas baseado no quê? Baseado num caractere de controle. Você vai dividir cada elemento da lista montado de que maneira? Aí você vai aqui no nosso arquivo texto. Tá aqui, não. Não, não quero abrir o Excel, não. Desculpa. Eu quero abrir ele como arquivo texto. Pessoal, se eu fosse dar split e eu quisesse pegar todas as informações desse texto, eu daria split usando qual caractere? Ponto e vírgula. Eu ia dividir essa string e aonde tivesse ponto e vírgula, eu ia dividir ele. Tá? Só que nesse cara aqui, eu poderia dar o split da seguinte maneira. Parts recebe o URL, ponto split. Essa minha. O que vai acontecer, gente? Ele vai pegar essa string e vai dividir em partes. Vamos ver se vai dividir mesmo? For parte
palavra, for texto, em partes, print, texto. Olha o que aconteceu, gente. Partes virou uma lista com elementos dessa minha string. Que lista é essa? Ele vai conectar agora com o meu rosto, só para vocês mostrar, só para mostrar para vocês o que é que o split faz, né? Calma, que a internet está bem rápida aqui hoje. Tá indo, força. Olha aqui, gente. Qual é a primeira parte? Qual é a segunda parte? Tem alguma coisa entre um barra e outro barra? Não, tem nada, por isso ficou vazio aqui, ó. Qual é a terceira parte? Qual é a outra parte? Qual é a outra parte? Qual é a outra parte? É o que a gente quer. É o nosso código. Qual é a outra parte? Então, eu quero o Google, apenas o File ID. Qual é a parte? Parte zero. Lembre que sempre começa de zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu chegar aqui e falar print ou File ID, o cara descobriu o que eu estava falando, é? É a parte 5. Então, se eu quiser apenas a parte 5, ô Rony, pode falar, Rony. Rony pode falar, deixa eu ver o que ele está querendo falar. Se quiser abrir o microfone, pode falar. Rony tá aí não, né? Deve estar na casa, em casa. Rony, escreve, tá? Ou então você pode falar, não tem problema nenhum, não. Tá? Então, gente, ele vai escrever. Eu vou até apagar esse carinha aqui, que eu não preciso mais mostrar. Quem vai ser a parte? Só que aí, gente, isso é um código que eu, dado uma URL, mas eu quero outras URLs. Não quero que seja só essa. Então, como eu quero deixar ele genérico, é o que eu vou utilizar agora? Eu vou criar uma função, um def, que vai fazer justamente isso. Olha aqui. Então, agora, def get Google File ID. Aula passada, eu criei um def, tá? Onde, se eu passar uma URL, ele vai me retornar o File ID dele. Aí você vai mandar executar. Não aconteceu nada. Porque agora, gente, eu transformei isso numa função. Se eu quiser usar essa função, eu falo, ó, file ID igual get Google File ID e eu agora coloco aquele File ID que eu tinha passado aqui para vocês.
E se der um print, File ID. E se eu pegar o outro arquivo? Vamos ver aqui, vou pegar um outro arquivo qualquer. Esse Colab aqui, dentro do Colab. Pegar esse arquivo aqui, ó. Compartilhar, copiar link, gerenciar acesso. Eu vou dizer que qualquer pessoa na internet vai pegar esse link, copiar, link copiado, né? Agora eu vou fazer isso aqui, botar agora um outro File ID. Arquivo ID é igual a get Google File ID, só que agora eu vou botar aquele outro link. Novamente agora, vou fazer um outro File ID, só que agora vai ser um arquivo ID. Então, seja qual for o arquivo compartilhado aí da... Ele vai tornar isso aí para mim. Tá? A quinta parte, né? Então, ele já sabe que depois do D tem um... Oi? Pode falar. Esse daqui tá aí, eu vou pegar ele daí pra dormir. É que senão eu vou perder da aula. Olá, gente. É o Alexandre. Ele está participando. Olha, gente, Alexandre, se você tiver com... Exatamente. Quem tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e falar, gente. Né? Pode falar à vontade. Então, voltando aqui, gente. Eu tenho agora uma função que retorna o file ID de qualquer arquivo. Sabendo do file ID, eu já tenho, agora, dado um file ID, faça um programa que faz o download desse arquivo. E agora já tem dado um file ID, faça um programa que faz o download desse arquivo, tá? Ele já tentou adicionar aqui Google API Client.discovery, então perceba que existem, o próprio Google tem suas APIs, a própria Microsoft tem suas APIs, tem muita coisa pronta. Só que eu vou fazer um carinha mais genérico, tá? Novamente, eu quero fazer uma requisição HTTP. O request, gente, ele vai lá e faz o download do arquivo. Só que em vez de fazer o download do arquivo, e retorne ele
esse arquivo como texto. Aí eu falei, bem, a URL, gente, a URL do Google Drive, eu já mostrei para vocês qual era a URL do Google Drive. Vou aqui colocar aqui a URL dele. Então vamos lá. URL download. É igual. Eu vou formatar essa URL. https drive.google. Só que agora eu vou colocar export, dizendo que eu quero fazer um export igual a download. E ID igual a file ID. Só que eu preciso definir que file ID é esse. Só que o file ID que eu tinha feito antes é esse aqui, ó. Já sei que o file ID é esse cara. Da onde eu peguei esse file ID? Daquele código lá de cima. Eu sei que o file ID desse arquivo do CSV é esse file ID aqui. Aí, pessoal, vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou compartilhar esse meu código para vocês analisarem também. Para vocês não precisarem, poxa, copiar, concluído. Vocês podem visualizar meu código, tá? Então, vocês podem abrir outra aba, o meu código. Segundo tempo vai ser no laboratório, tá? Hã? Segundo tempo vai ser no laboratório. Não, vai ser aqui. Vai ser tudo aqui. Então, gente, eu sei que eu tenho uma URL, né, para download, que é essa URL aqui. Só que para fazer o download eu preciso de uma variável chamada FileID. Aí eu criei essa variável chamada FileID. E esse FileID é aquela variável aquele FileID que eu já tinha visto antes, que eu criei uma função que pega esse FileID, tá? Ok, gente? Sabendo dessa URL, agora eu vou usar o meu request. O que que o request faz? Resposta, recebe request. Porra, essa AI é muito boa, gente. Então, o request, olha o request aqui que eu mandei importar. Cara, alguém desenvolveu esse cara, que você não sabe quem foi que desenvolveu. Você só sabe que se você importar ele, você dá um get, get é buscar, passa o URL e ele traz para você. Imagina você fazer isso do zero. Já está pronto. Então você acabou de baixar você acabou de baixar um arquivo da internet. Eu tenho um sistema, gente, de um cliente meu, que ele faz o seguinte, eu tenho um sistema que eu fiz aí, onde ele vai em todos os estados do Brasil e faz o download do Diário Oficial. Tá aí o código, 5 linhas de código. É lógico, você precisa ter
Você tem que analisar onde é que está o Diário Oficial do Estado de Rondônia. Está nessa página. Como é que faz para chegar? Cadê o link dessa página? Como é que faz para acessar esse código? Então, você tem que fazer uma lógica para você achar o código daquele Diário Oficial, daquele coisa, e baixar os arquivos lá direto. E para que você vai fazer com um Diário Oficial de todo o Brasil? É uma boa base de dados, né? Você indexar depois, tem coisa boa, coisa pra caramba aqui. Então tá aí, gente. Esse arquivo, ele vai lá, busca esse arquivo que eu mandei lá do Google, do Drive do Google. Ele busca usando o comando, a biblioteca chamada requests, que são requisições. E ao fazer uma requisição, a dar um get, ele me dá uma resposta. Que resposta é essa? Resposta, gente, é um conteúdo HTTP. Só que esse conteúdo HTTP, eu posso ler ele de várias maneiras. Eu posso ler ele como sendo content, tá? Eu posso decodificar ele como um TF8, quer dizer, aonde está aparecendo, alguém desenvolveu isso para você, alguém quando fez o request fez isso. Só que eu não quero fazer isso, eu quero buscar apenas o texto. Eu quero pegar apenas o texto dessa resposta. E depois que eu pego o texto, eu armazeno aonde? Na variável texto. E se eu mandar imprimir essa variável texto, será que ele vai imprimir o arquivo? Vamos dar uma executada, gente? Ele foi lá na internet, pegou meu arquivo, baixou ele e escreveu para mim. Gostaram ou não gostaram? É legal ou não é legal? É aí que o negócio, a brincadeira começa a virar de gente grande, gente. E o legal é que vocês estão fazendo isso no primeiro período. Imagina no sétimo. Você só tem que ter um caminho de como pegar É o passo a passo. o ID correto. Hã? O if para quê? Não, precisa não. Precisa não. Gente, é lógico que eu estou fazendo usando o Colab, tá? Colab não é uma ferramenta profissional de programação, mas ela é bem didática. Perfeito, gente. Olha uma questão bem interessante. Eu estou usando o Colab. Colab, nem de longe, vou começar a criar um projeto em Python, vou usar o Colab? Não. Visual Studio Code. Vai no Code, né? Segundo, eu vou ficar criando quadrinho a quadrinho? Não, eu estou dividindo para vocês, mas o certo é colocar tudo no código só. Só que eu estou mostrando partes por partes desse código, para no final a gente juntar. E se vocês não entenderem, dá uma parada aqui que eu faço questão de. Agora, a grande pergunta. Professor, esse cara aqui só baixa esse arquivo? É. E se eu quiser baixar qualquer arquivo? Lá vai eu fazer o quê? Def cat Google File as deixa. Caramba, gente. Eu acabei de. Lá, o último, eu transformei numa função chamada Get Google File. Não criei uma função Get Google File? Agora eu criei uma outra função. Get Google File as text.
Ele vai pegar o Google, aquele arquivo do Google, que ele só serve para o Google, porque ele vai baixar do arquivo, né, do Google. Então é bem específica essa função. Vai pegar esse arquivo baseado no ID dele, faz o download, depois de fazer o download, ele pega a resposta e no final responde o texto dela. Tá bom. Então, toda vez que eu quiser pegar qualquer arquivo texto do Google, basta passar o ID dele e ele já traz para você. Vamos executar? Executou. Quantas funções eu já tenho definidas? 2. A primeira função faz o quê? Descobre o ID do file do share, né? Então, dado um arquivo que eu compartilhei, qual é o ID daquele arquivo? Ele vai lá e pega esse ID. Por que é importante? Porque com esse ID eu consigo fazer várias coisas dentro do Google, tá? Uma delas é fazer download. Para fazer download, basta passar o file ID desse link. Agora, para fazer o download, eu preciso de uma biblioteca chamada Request. Foi aí que eu utilizei o import. E lá no import tem um carinha chamado get. Aí ele pega essa resposta e está lá, ele recebeu essa resposta, legal. Só que essa resposta, como eu quero retornar um texto, eu retorno um texto. Aí, professor, seu burro, desculpa palavreado, tá? Tá gravado isso aqui ainda, mas desculpa. Eu quero dar ênfase. Que merda é essa de get Google File as texto? Por que você não colocou em português, caramba? Porque é mais bonito. Só para dizer que eu sei inglês. Eu poderia transformar essa função é, é, busca arquivo Google. Tá bom esse nome? Pode. Só que aí, se eu chegar aqui, eu vou ter que mudar aqui também. Busca arquivo Google. Vai rodar do mesmo jeito. Só que agora eu coloquei em português. Tá? Agora, ele vai buscar o arquivo, mas ele vai buscar de qualquer maneira. Aí agora, como texto. Ele vai pegar esse arquivo Google como um texto. Você coloca o nome que você quiser para a sua função. Agora, alguém pode me dizer qual é a vantagem e desvantagem de escrever funções e variáveis em inglês ou em português? Exatamente. Se eu colocar em português, só brasileiro vai conseguir ver isso aqui. Aí você faz parte de uma equipe que trabalha em indiano, um russo, um, um americano, um japonês. Imagina cada um escrever uma função numa linguagem que ele conhece. Por isso o inglês é importante para vocês. Mas o mais importante, olhem para mim. O mais importante, tá? Quem já ouviu falar do GitHub? Quem tem GitHub? Tá? GitHub, gente, é o seguinte, para quem não conhece, é um lugar na internet, assim como o Google Drive, assim como o OneDrive, é um lugar na internet onde ele só armazena código. Então, esse código que eu estou fazendo aqui, eu poderia colocar lá no meu GitHub. É um lugar específico para criar código. E por que eu coloco em código lá no GitHub? GitHub tem várias questões ali que você automatiza, faz build, faz tudo lá. Tem uma disciplina na nossa grade chamada DevOps e computação em nuvem. Essa é uma disciplina, acho que do sexto período, quinto ou sexto período, tá?
Então, existe uma disciplina onde vocês só vão ver isso. Isso é bom vocês já entenderem o que é. E GitHub não é fácil, computação em nuvem não é fácil, DevOps não é fácil, então a gente precisa explicar para vocês. E vocês vão ter uma disciplina para isso. Tá? É bem prático. Tá? A gente pensou, tudo bem que está na computação IA, mas tem uma parte que você tem que chegar para o mercado e não ficar o que é DevOps? Né? Como é que faz? Então a gente vai tentar ensinar para vocês. Eu esqueci o que é a palavra. Isso é a idade, tá? Ó. Ah, sim, voltando aqui. Lá no GitHub, tá? Tá gravando aqui. Lá no GitHub é o seguinte, você vai aplicar o seu currículo para uma vaga de emprego. Quem já fez? Quem tem currículo aí? Tá? O currículo é um papelzinho com a foto, onde você formar um cartãozinho. É esse o currículo de vocês? Qual é o seu currículo? Fez no Canvas. Boa, né? Já usou o Canvas, tá bonitinho ainda. Tá com a foto também? Tá. Aí o segundo grau, tudo certinho. Alguém fez diferente aí? Fez currículo em Canvas? Lina? Exatamente. Gente, ninguém mais faz currículo. Faz o seu currículo. Sabe o que o pessoal faz? LinkedIn. Ninguém vai pegar um pedaço de papel seu. Não quero. Se você chegar na empresa com um pedaço de papel, porra, desculpa, você está gastando árvore, né? É assim que o pessoal pensa hoje. E mais ainda, tá? E mais ainda. Quanto tempo vocês de porta em porta? Vocês estão procurando emprego? Tem aqui, pega meu currículo aí, deixa. Aí o cara pega aquele currículo, para não desfazer você, pega aquele papel, bota no lixo aqui do lado. É exatamente isso que eles fazem com o currículo. Né? Como é que funciona então agora? Funciona o seguinte: tem várias maneiras. Você se candidata à vaga de maneira eletrônica, em algum site aí qualquer. Eu mandei para vocês um cara que está. Vai lá e se cadastra. Eu não entrei naquele aplicativo. Se tiver que pagar, pelo amor de Deus, eu só recebi aquilo e encaminhei para vocês. Mas geralmente a empresa, a Cargill, que é uma empresa grande lá, está pedindo também, está querendo contratar gente. Então você vai lá no site da Cargill, eu estou procurando, você vai, aí você manda lá. Você manda, sabe o que você manda? Sabe que eles pedem principalmente o LinkedIn. Mas, na verdade, eles não olham isso aí, é muito difícil. Sabe como é que funciona? Eles têm empresas especializadas em recursos humanos, e essas empresas especializadas em recursos humanos, eles vão chegar assim, LinkedIn, ele tem uma conta especial no LinkedIn, eu quero todos os moradores de Porto Velho que têm segundo grau completo, estejam fazendo curso de computação. Aí a gente dá lá a lista. Aí na lista, aí o cara vai fazer. Aí as empresas mais simples de coisa, aquela mulher vai chegar e colocar, clica aqui, vai ficar olhando o teu LinkedIn. Clica aqui, olhando o teu LinkedIn. Clica aqui, olhando o teu LinkedIn. Aí vai ficar olhando. Só que imagina, vai ter tanto LinkedIn, ela vai ficar. E tem algumas empresas que têm uma automação completa. Ela vai lá e já faz essa pesquisa, ele já seleciona os melhores LinkedIn, dá para o cara, só vai analisar os melhores. Teu papel, o teu currículo apareceu em algum lugar aí? Não. Mas sabe, para programador, o LinkedIn é a porta de entrada. Aí lá no teu LinkedIn, então todo mundo aqui fazendo o seu LinkedIn, pelo amor de Deus, em inglês. Eu não sei fazer inglês. Google, gente. ChatGPT. Tá? Aí quando você clicar no LinkedIn, um link bem grande. Aqui está meu GitHub. Aqui está todo o código que eu já fiz. Aí o cara vai clicar ali. Caramba, o cara já fez uma lista investida. O cara já fez um scrap de uma página URL. Nossa, o cara já fez uma página web. O cara já fez um e-commerce. O cara já fez isso.
Pô, se ele tem um repositório gratuito que tem 500 estrelas. Ele começa a olhar, caramba, olha, esse cara é bom. Daqui a pouco você sabe a proposta. O cara, ué, como é que ele sabe que eu... Como é que ele sabe que eu existo? Tá? Então, gente, LinkedIn é o lugar. Ainda, infelizmente, não vou conseguir ensinar, mas quem souber trabalhar com GitHub aqui, pode até. Professor, posso usar o laboratório aqui no sábado à tarde? Pode, deixa aberto aqui. Quem quiser se predispor a fazer o GitHub aqui, ensinar para o pessoal, gente, vem aqui para o laboratório no sábado, eu abro o laboratório, deixo liberado para vocês, para todo mundo criar seu GitHub e começar a colocar seus códigos lá. Quem quiser fazer isso, normal. Eu não posso, eu não consigo. Mas sábado eu estou ocupado bebendo. Só vou sair do meu sábado para fazer esse recotão. Não sei porquê, né? Brincadeira, tá, gente? Mas é realmente, tá? Tem um GitHub. Vocês estão no primeiro período, mas esse código que você fez aqui, guarda ele. Né? Em alguma maneira, já está no Colab, só que o Colab não é um ambiente de código. O ambiente de código é o GitHub. Então tá aí o nosso busca arquivos do Google. Agora que eu tenho os arquivos, já li aqui, tá? Eu vou ler esse arquivo linha a linha. Quero mostrar uma coisa aqui para vocês, tá? Pessoal, olha esse arquivo aqui, todo mundo olhando minha tela, tá? Ele leu um arquivo completo, mas agora eu quero ler linha por linha. Eu quero fazer linha por linha, tá? Como faço para fazer uma lista com as linhas com as linhas de cada linha desse arquivo? Vou reformular a pergunta para vocês. Vou reformular a pergunta para vocês. Como foi que vocês fizeram para separar essa linha, cada campo dessa linha? Vocês fizeram um split, não foi? Usando qual campo? No caso lá foi o bar. Mas nesse aqui, se eu quiser, seria ponto e vírgula. Mas qual é o campo? Qual é o caractere que ele separa? Aqui existe, gente, aqui existe um caractere que está vazio aqui, ó, dá uma olhada. Mas existe um caractere aqui que você não vê, que faz com que o editor pule linha. Existe um caractere aí que ninguém conhece. /R, /N. Então, se você, olha aí, já conhece, programador nato. Vamos lá. Se você pegar esse arquivo, então vamos lá. Arquivo, é outro programa. Vou criar um outro programa agora. Dado um texto com várias linhas. Dado um texto com várias linhas, retorne uma coleção de linhas. Tá? Então, vai lá eu pegar, busca arquivos. Já está pronto esse arquivo, né? Já está pronta essa minha função. Então, olha aqui. Eu só preciso fazer isso agora, gente. Arquivo, busca arquivo, texto. Só falta, coloca aqui meu File ID. Esqueci de pegar aqui meu File ID.
Então, meu arquivo está aqui, o meu arquivo texto. Só que agora eu quero fazer o seguinte: eu quero criar umas linhas. As linhas recebe arquivo.split linhas. O barra N é um caractere chamado newline, tá? Só que não é só o barra N que tem. Nós temos o barra N e um carinha chamado barra R. Nessa sequência, barra R e barra N. É o return character e newline. Ele retorna para o início e pula uma linha. Então, o que vai fazer? Ele vai pegar esse split, tá? Dividir aquele arquivozão do tamanho do mundo em vários, ó, primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento. Então, esse comando, gente, tá? Ele vai pegar aquele arquivozão e transformar em várias linhas. Eu posso imprimir todas as linhas. Ah, tá. Aqui eu tenho que fazer. é, Executar aqui, porque eu disse que tem que executar para ele reconhecer, tá? Agora sim. Agora ele reconhece. Aí ele, nossa, olha, ele criou uma coleção onde de vários elementos, onde tem cada elemento é uma string. Se eu quiser mostrar apenas a primeira linha, linha 0. Ele vai mostrar a primeira linha. Qual é a primeira linha? E se eu quiser mostrar a linha 12, que na verdade vai ser a 13ª linha, né? Então agora eu tenho acesso a cada uma das linhas do meu arquivo. Cara, isso aqui é um programinha muito legal, gente. Se eu quiser percorrer todas as linhas, for linha em linhas, print linhas. Eu posso fazer um negócio aqui, i vírgula linha, e recebe mais um. Aí eu posso fazer um F aqui bonitinho. É falta definir, né? É. O espaçozinho aqui. Então, linha 1, a linha 2, ó, linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, 100 linhas. Tem 100 linhas aqui, ó. Então, agora eu tenho várias linhas aqui, só para mostrar para vocês que eu tenho acesso a cada uma das 100 linhas do meu arquivo texto. Só que isso não é o suficiente. Por quê, gente? Porque é, eu quero transformar isso numa função. Novamente, perceba que é sempre def
Get lines from Google. File. Lá voltei eu para o File ID. Dois pontos. Só que agora não preciso mais desse if, não preciso mais desse carinha. Apesar, não preciso de nada disso, é dar um return agora, né? Eu vou colocar ali também em inglês, né? Get. Eu botei em português, mas vou voltar para o inglês. Tá? Esse aqui eu vou botar também agora em. Agora, professor, você. Novamente, eu estou grosso hoje. Você é um hipócrita. Por que você é um hipócrita? Porque você colocou o título em inglês, mas a tua variável está em português. Seu bosta. Então não adiantou nada. File, line, aí, gente. Tire uma foto disso aí, manda para sua mãe, olha o código que eu fiz. Ela não vai entender nada. Porra, meu filho é inteligente pra caramba. Porque tá tudo em inglês. Um código estranho. Parece estranho. Parece ou não parece? Mas se vocês tivessem, se eu mostrasse isso para vocês no primeiro dia de aula, o que, que vocês olham? Caramba, que coisa do demônio é essa aqui? Mas agora, explicando passo a passo, a gente entende o porquê. Não é difícil, gente. Deixa bem sério, não é difícil. Só precisa ter um pouquinho de paciência aí para a gente chegar no caminho aí. Prática, prática. Um bom tutor, assistir bastante vídeo no YouTube, um bom professor particular. Mas ficou bonito esse código. A única parte ruim aí é esse verdinho em português. Transforma isso aqui em inglês para finalizar, para deixar com chave de ouro, porque a gente está quase finalizando nosso código, tá? Pessoal, vou dar um intervalozinho para vocês, que vocês estão com fome, e depois a gente tem muito mais coisas para fazer. Aula de hoje imperdível, gente. 20 minutinhos, 8h40, a gente está de volta.